Paz, meus queridos e amados conservos em Cristo, tudo bem? Estamos novamente com mais um vídeo do canal O Caminho da Cruz. Hoje vamos falar de um assunto aí bem polêmico, um assunto bem revoltante, um assunto que tem incomodado muito, que é sobre a legalização do aborto no Brasil. Você já deve ter visto, a maioria, pelo menos o pessoal interessado aí, já deve ter visto essa matéria aí, onde o Supremo Tribunal aprovou aí que até o 3º mês de gestação o aborto não é mais criminalizado. Como ficamos diante dessa notícia? Na verdade, é um absurdo tremendo, um absurdo, uma notícia ridícula. Nós que vivemos numa sociedade onde luta pela família, com uma base cristã, realmente estamos nos sentindo afrontados, por tudo isso que está acontecendo no nosso país, e inclusive essa destruição da família. Vamos começar, na verdade, falando um pouquinho sobre o aborto em si. Nós vivemos num país onde dizem, ou estão mascarando, que não existe pena de morte. Aí eu te pergunto, isso não é uma pena de morte? Você ter o poder em suas mãos de decidir pela vida de um pequeno, da vida de alguém que está sendo gerado a esse tipo de condenação? Aí eu pergunto a você, e se você, que está aí, que concorda com isso, de repente está ouvindo e concorda, e se decidissem no momento da tua gestação tirar a sua vida? Ou vamos assim mais próximos, de repente também a vida da sua mãe, seus irmãos, pais. E se pessoas importantes, digo importantes no sentido de grandes feitos na humanidade, tivessem sido abortadas? Grandes cientistas, grandes médicos, grandes pessoas que fazem um bem à sociedade. Hoje nós temos uma confrontação, a gente vê esse lado como uma vitória, como não uma vitória, mas porque a guerra em si, ela é feita de várias batalhas, e uma dessas batalhas Satanás está vencendo no Brasil. Muitos não estão se atentando, mas isso é uma vitória de uma das batalhas. Por quê? Durante esse processo, perde-se futuros evangelistas, pregadores, pessoas de bem, pessoas que poderiam mover uma sociedade, por terem sua vida retirada de forma tão cruel. Eu fico bastante revoltado com isso. É uma notícia que realmente mexeu bastante, sabe? Porque é algo que a gente vinha lutando contra e através de orações, clamores, através de conscientizações, mas infelizmente a sociedade está se perdendo. Essas pessoas que aprovaram isso daí, infelizmente são servos, são enviados de Satanás. Não tem outra. O que está se perdendo no Brasil realmente é terrível. Isso na verdade é uma guerra, é um assunto que envolve política, filosofia, é um assunto social. Envolve muitas coisas, envolve a religião em si, digamos, como um rótulo, mas sabemos que nós não vivemos pela religião, vivemos por Cristo. Vamos pela palavra, pela palavra que a gente tem, vamos pela palavra, o que o Senhor tem nos dito, referente a filhos mesmo, A gente pode ver em Salmos 127, versículo 3, que diz o seguinte: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Cara, como lutar contra isso? Quer dizer, a gente vive num país onde está afrontando, onde está matando a herança do Senhor. O que está acontecendo com o nosso país? Os filhos são a herança do Senhor, a recompensa que Ele dá. Não interessa como foi gerado, mas é uma recompensa do Senhor. As pessoas deviam
Se conscientizar de que se não querem ter filhos, se protejam, não pratiquem o ato. Muitas vezes essas crianças estão morrendo por pessoas estarem cedendo a vontades da carne. É ou não é? Vamos a mais um versículo. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 4, diz o seguinte: os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros do seu rebanho. Na palavra do Senhor, filhos são sempre bênçãos, são sempre comparados a bênçãos, a herança, a recompensa. Deus tem um grande prazer em dar filhos aos seus, né? Aos seus. Então, por que a gente está lutando contra isso? A gente está matando o que o Senhor está nos dando? Você pede para Deus te dar um milagre, pede para Deus te abençoar, Ele te dá um filho e você vai lá e quer matar ele. Vamos a dados alarmantes no Brasil sobre aborto. Tá? Para vocês terem uma ideia, em 2014 no Brasil, 7 milhões de mulheres abortaram. Sabe o que é isso? 7 milhões de vidas. 7 milhões de vidas jogando por baixo, porque assim, tem alguns dados que dizem que mulheres abortaram mais de uma vez. Então, se você for somar tudo isso, quantas pessoas, quantas almas, quantas pessoas que poderiam transformar um mundo, uma geração, foram ceifadas sem a chance de poderem mostrar aquilo que tinham para nos dar? Quantas pessoas? Vamos continuar com esses dados, né? 1 entre 4 mulheres realizou mais de um aborto. 1 entre 4 mulheres. Quantos abortos, né? A gente pode falar. E para vocês terem uma ideia, de repente, de questões de apoio, existem dados que dizem que nas mulheres menores de 21 anos, os seus companheiros, 39% ajudaram na decisão. Nas maiores de 22 anos, 60% dos companheiros ajudaram nessa decisão. Consegue acreditar nisso? Onde é que estão os sacerdotes desses lares? Onde é que está o homem? Cadê o papel do homem nessa questão de barrar essa matança? Tá faltando Cristo nessas pessoas. Tá faltando Cristo. Não adianta a gente só reclamar de uma nação onde foi legalizado o aborto se nós não tivermos a consciência de que Cristo tem que ser levado a essas pessoas antes que elas pratiquem esses tais atos. Agora eu te pergunto, vamos tocar num ponto muito mais crítico. E se Maria decidisse abortar Jesus? O que seria de nós? Me diga. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, um anjo veio falar a Maria que ela seria a mãe, do Filho de Deus. Ela teve toda uma sociedade que oprimiu ela por isso. E se ela decidisse abortar para resolver esses problemas? Estaremos condenados. Condenados, não teríamos chance de salvação. É um ponto crucial nessa mensagem de hoje também. A gente pensa como uma estratégia de Satanás, que o aborto também tem ceifado muitas vidas dessas mães. Satanás está matando essas mães que decidiram praticar esse aborto. Satanás está ceifando vidas. A gente tem que abrir o olho, a gente tem que se conscientizar de que isso é algo maldito na nossa sociedade. As pessoas que estão concordando com isso, desde de quem aprovou, como de quem aceita, de quem faz o aborto, são servos do diabo. Não tem outra questão, são servos do diabo. Então se você praticou, cara, peça perdão para Deus, aceita Jesus, cara, deixa Ele restaurar a tua vida. Deus tem o perdão para você. Se você concorda com isso, começa também se rende aos pés de Cristo para que Ele possa mudar isso na tua cabeça, para que você possa compreender que isso é assassinato, é algo maldito. É assassinato. Não adianta a gente tentar minimizar isso. É assassinato. Para você ter uma ideia, o aborto, como eu falei, é uma das principais causas de morte de mães no nosso país, da maternidade das mães, é o aborto. Teve um pastor, chamado pastor Eliovaldo, que falou o seguinte, uma coisa muito interessante que eu achei que é muito... Cara, foi perfeito. Porque eles estão dizendo que menos de 3 meses não é vida? Como não é vida? Eu tô aqui, eu tive 3 meses, eu passei por esse período também, estava vivo, eu tô vivo hoje graças à minha gestação que continuou. Ele falou o seguinte, se uma única célula em Marte é considerada vida,
Por que dentro de um ser humano não é? Você vê como a nossa sociedade, o planeta está hipócrita ao ponto de buscar vida em outro planeta e não aceitar aquela vida que está dentro dela, dentro da mãe. Cara, isso é terrível. Com 3 meses... Olha pra vocês verem agora. Olha o tamanho de um feto de uma criança de 3 meses. Vê se isso não é uma vida. Dá uma olhada aí. Me diga, isso não é uma vida? Isso não é uma vida? Pior, eu vou mostrar pra vocês agora uma pequena imagem, uma animação de como que é realizado um aborto. Vejam aí. My name is Dr. Anthony Levatino. I'm a practicing obstetrician gynecologist, and I've performed over 1,200 abortions. The abortionist uses a large needle to inject a drug called digoxin. Digoxin is generally used to treat heart problems, but a high enough dosage of digoxin will cause fatal cardiac arrest. The abortionist inserts the needle with the digoxin through the woman's abdomen or through her vagina and into the baby, targeting either the head, torso, or heart. The baby will feel it. Babies at this stage feel pain. When the needle pierces the baby's body and the digoxin takes effect, the life of the baby will end. The abortionist then inserts multiple sticks of seaweed called laminaria into the woman's cervix. They will slowly open up the cervix for delivery of a stillborn baby. While the woman waits for the laminaria to dilate her cervix, she carries her dead baby inside of her for 2 to 3 days. On day 2, the abortionist replaces the laminaria and may perform a second ultrasound to ensure the baby is dead. If the child is still alive, he administers another lethal dose of digoxin. The woman then goes back to where she is staying while her cervix continues to dilate. If she goes into labor and is unable to make it to the clinic in time, she will give birth at home or in a hotel. In this case, she may be advised to deliver her baby into a bathroom toilet. The abortionist then comes to remove the baby. If she can make it to the clinic, she will do so during her severest contraction and deliver her dead son. If the baby does not come out whole, then the procedure becomes a D&E, a dilation and evacuation, and the abortionist uses clamps and forceps to dismember the baby, piece by piece. Once the placenta and all the body parts have been removed, the abortion is complete. Late-term abortions have a high risk of hemorrhage, lacerations, and uterine perforations, as well as a risk of maternal death. Future pregnancies are also at a greater risk for loss or premature delivery due to abortion-related trauma and injury. As I mentioned at the beginning, I'm Dr. Anthony Levatino, and in the early part of my career as an OBGYN, one day, after completing one of them, I looked at the remains of a preborn child whose life I had saved, and all I could see was someone. I came to realize that killing a baby at these stages. I want you to know today, no matter where you're at, you can change. Make a decision today to protect the preborn. Terrível, né? Terrível. Agora vamos fazer o seguinte, falando que esses políticos, será que eles tiveram algum acompanhamento de um médico, alguém, um embriologista, alguém que entendesse para dizer se isso não é uma vida, para poder tomar essa decisão? Eles consultaram um médico? Porque, cara, segundo o Dr. Carl Ernst von Baer, desculpe se o nome está errado, que foi considerado o pai da embriologia, ele disse o seguinte, que no momento que o espermatozoide entra no óvulo e é gerada a concepção, já é uma vida. Pense, nas primeiras horas após o ato sexual, já é uma vida. Como que com 3 meses não vai ser? Eu não consigo compreender isso. Vamos a mais alguns dados. Para você ter uma ideia, nessa fase, que é a fase das primeiras horas após a relação sexual, que é a fase do zigoto, é a fase onde toda a identidade genética do ser é definida. Isso isso é comprovado segundo a ciência. A vida humana começa horas depois após a relação sexual. Como que com 3 meses de gestação não é uma vida? Isso é absurdo. É absurdo, gente. É assassinato. Mandamento de Deus, não matarás. É assassinato. Agora, partindo para um lado, a gente falou muito assim do mundo espiritual. Falamos realmente de questões
sociais e intelectuais. Vamos falar agora de lei? O que a lei acha sobre isso? Não vamos longe, vamos na Constituição Brasileira. Constituição Brasileira. Onde diz que o direito à vida é um direito fundamental do homem, porque dele decorre todos os outros direitos. Então como que você vai dar o direito à vida, o direito fundamental do homem, se você não deixa com que ele nasça? É um direito natural, inerente à condição do ser humano, inerente, independente. Vamos lá, o que diz a Constituição Federal do Brasil declara que o direito à vida é inviolável. Inviolável, ninguém pode violar, ninguém pode mudar, ninguém pode tirar. Então a gente está partindo por questões que vão contra já a Constituição brasileira. A gente não consegue compreender como políticos aprovam uma questão dessa. São questões financeiras, são questões para bens pessoais. Eles não estão pensando em eternidade. Logicamente que quem é cristão sabe o valor de uma vida. Vamos lá. A Constituição Federal do Brasil diz no artigo 5º da Constituição que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Sua vida não pode ser retirada, cara. Não interessa se você tem um mês de gestação ou se você tem 40, 50, 60 anos. É um direito seu a vida. Um direito seu. Os direitos previstos no artigo 5º, olha só que coisa... Sei lá nem o que falar. Os direitos previstos no artigo 5º diz que todos os direitos do artigo 5º da Constituição Federal são cláusulas pétreas. O que é uma cláusula pétrea? São direitos que não podem ser suprimidos da Constituição nem mesmo por emenda constitucional, não pode ser violado, não pode ser alterado. Ora, se é um direito inalterado à vida, como que 3 meses, que já comprovamos através do pai da embriologia, que é uma vida, como que você retira uma vida assim desse jeito? Você vai contra uma Constituição, vai contra questões espirituais, vai contra questões sociais, filosóficas, enfim, uma gama de questões. Vamos mais. Questões ainda, agora questões judiciais, né? O decreto de lei número 2848 de 7 de dezembro de 1940, no artigo 121, condena quem matar alguém. É lei do homem, lei brasileira, artigo 121, matar alguém. Alguém seria o quê? Através do dicionário de língua portuguesa, alguém é uma pessoa. Uma pessoa é um homem. Então se você mata alguém, você tira o direito da vida. É crime. Vamos a questões de incapacidade, tá? Capacidade civil é o estado que se limita legal ou judicialmente ao exercício da vida civil a um indivíduo. Temos a incapacidade absoluta que diz no artigo 3º do Código Civil Brasileiro, no parágrafo 1º. São os menores de 16 anos. Menores de 16 anos gera uma incapacidade absoluta. Incapacidade relativa, vamos lá, no artigo 4º do Código Civil, diz o seguinte, no parágrafo 3, que aquele que por causa transitória ou permanente não puder exprimir sua vontade. 3 meses de gestação não pode exprimir sua vontade? Não, ele é incapaz. Ele é incapaz. Pensa nisso. Vamos um pouco mais. Artigo 1767 do Código Civil diz sobre a curatela, né? No parágrafo 2º fala o seguinte: aquele que por outra causa duradoura não puder exprimir sua vontade. Continuamos aí na incapacidade. Agora vamos partir para o artigo 133 do Código Civil sobre abandono de capaz. Olha só que forte. Abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Não é um abandono isso? Não é um abandono? Ele é incapaz de se defender. Ele está sob tua guarda, tua vigilância, tua segurança. Como você vai fazer isso com uma criança? Como? E nesse artigo existem pontos que falam se resulta em lesão, se resulta em morte, tem penas, né? Então, existem outras cláusulas de coautoria de crimes, então isso é uma coautoria também. Então, quem concorda e quem faz continua sendo um crime. Então, assim, queridos, eu peço a você que possa refletir sobre isso, possa passar para outras pessoas, porque nossa sociedade precisa mudar, cara. Vamos orar para que os políticos tenham a mente elucidada, para que isso seja
vetado, cara, porque não tem como ficar desse jeito. Vamos lutar pela vida, galera. É impensado dizer que não é uma vida. Amém, queridos? Espero que vocês orem, espero que isso seja compartilhado para que Deus possa tocar nos corações. Fique com Deus, até a próxima, comente bastante, pode comentar aí no vídeo, compartilhar, vamos mover esse mundo, amém? Fique com Deus, até a próxima.